hábitos são importantes? Os hábitos são importantes porque eles formam a gente, né? O que eu sou? Eu sou fruto de hábitos. É isso que eu sou. Eu sou uma pessoa honesta. Por quê? Porque eu me habituei a ser honesto. Eu sou uma pessoa pontual. Por quê? Porque eu me habituei a ser pontual. Eu escovo os dentes todos os dias. Por quê? Porque eu me habituei a escovar os dentes todos os dias. Eu tomo banho todos os dias. Por quê? Porque eu me habituei. Então, os hábitos formam a gente. A formação do nosso caráter, a formação do ser humano é através dos hábitos. Criar um hábito é sempre difícil. Por quê? Porque eu tenho que repetir aquilo na minha vida até que aquilo se torne parte de mim. Então, diz os especialistas que você tem que repetir alguma coisa sequencialmente, sem falhar, 21 vezes para aquilo se tornar um hábito. Então, você repete aquilo, repete. Aí, agora você faz aquilo naturalmente. Hábito é algo que eu faço naturalmente. Eu não preciso de me preocupar com aquilo para fazer, já faço naturalmente. Mas para criar um hábito, eu tenho que me forçar a isso. Se eu não me forçar a isso, eu não vou criar o hábito. Então, nós vamos ver 8 hábitos que vão tornar você um líder eficaz de grupos pequenos. Vai tornar você uma pessoa que vai cumprir o propósito de ser um bom líder. Hábitos importantes. Isso mexe o quê? Mexe com você, com a sua vida. Mexe com a sua maneira de ser. E fazem parte desse nosso plano, né, desse nosso propósito de vida de gerar discípulos. Na estratégia de Deus para a nossa vida, para gerar discípulos, para cuidar deles, para discipular essas vidas, são os grupos pequenos, são os elos. Ali nós podemos capacitar, né, capacitar pessoas a serem discípulos de Jesus Cristo. Então, esses hábitos são hábitos importantes na nossa vida que você tem que lutar para fazê-los crescer, ok? Na sua vida. Gente, esses 8 hábitos, o autor diz que eles são hábitos que podem ser usados de todas as áreas, de todas as formas, em todos os lugares, em todas as igrejas, né? Eles são hábitos universais. Eles são hábitos que têm uma aplicação ampla na nossa vida. Eles vão nos ajudar em todas as nossas áreas. A melhor qualidade dos hábitos é que eles são hábitos praticáveis, não são coisas que a gente idealiza e não consegue colocar em prática. Se a gente se esforçar, a gente vai colocar todos esses hábitos em prática. A melhor qualidade dele é essa. São hábitos realistas, ou seja, eu consigo realizar. Não é algo que a gente não consegue fazer na vida da gente. E eles são motivadores por quê? Porque eles motivam a gente a prosseguir, a gente vê resultados. Quando você coloca ele em prática, você começa a ver resultado na sua vida. Quando você começa, por exemplo, a colocar o hábito de orar em prática, você começa a perceber que a sua vida espiritual está melhor, você se sente melhor espiritualmente, porque você está orando diariamente, você tem colocado isso. Você vê resultados no seu grupo, porque você vê as pessoas ali crescendo espiritualmente, porque você tem intercedido por elas. Então, você começa a ver resultados e isso motiva a vida da gente, ok? O primeiro hábito é o hábito de sonhar, né? E eu tenho que sonhar. Se eu não sonhar, eu não sigo para lugar nenhum. Se eu não tiver um alvo na minha vida, se eu não estiver sonhando com alguma coisa, eu não vou buscar nada. Toda pessoa tem sonhos na sua vida, senão você nem levanta da cama de manhã. Se você não sonha com alguma coisa, você se deprime. Se você não sonha com alguma coisa, você vai ser uma pessoa inerte, você não vai seguir em frente, você não vai ter ânimo para fazer as coisas, para vencer as barreiras, as dificuldades do dia a dia. Então, sonhar é algo que um líder de grupo pequeno precisa de alimentar. Sonhar em relação ao seu grupo. Ele é líder de um grupo pequeno, então qual o sonho que ele tem com relação a esse grupo pequeno? Né? Eu preciso de sonhar com o meu grupo. E o sonho de um grupo pequeno ele já é definido para a gente. Eu tenho que sonhar com um grupo saudável que cresce e se multiplica. O maior erro que a gente pode cometer como líder de um grupo pequeno é sonhar com o nosso grupo pequeno sem crescer, sem ser saudável. É o maior erro. Pastor, mas ninguém sonha assim. Sonha assim, sim. Por exemplo, nós criamos os grupos pequenos na igreja. 2 anos depois, nenhum grupo tinha se multiplicado. Por quê?
Nenhum grupo da nossa igreja se multiplicou. 2 anos de trabalho e nenhum deles cresceu, nenhum deles se multiplicou. Por quê? Porque o sentimento daquele grupo, o sentimento do líder daquele grupo era que aquele grupo tinha que ser aquelas pessoas, não podia entrar ninguém. Porque se entrasse alguém, quebrava a comunhão. Se entrasse alguém, eles não iam poder mais se abrir, contar seus problemas, ia ser uma ameaça à intimidade que eles tinham com os outros. Gostaram de estar juntos. É gostoso a gente estar junto, a gente se encontrar, eu tenho amizade, eu confio em você, você confia em mim, a gente ajuda um ao outro. Crescer se torna ameaçador. Crescer é uma ameaça para o grupo, porque vai perder a comunhão, vai perder a intimidade. O primeiro grupo que se multiplicou foi o meu. Eu comecei o grupo 2 anos depois. 2 anos depois, eu comecei o meu grupo, na casa da Débora. Eu, Débora, Márcio, Rosana, Luciano e Nilce. Não, desculpa. Eu, Débora, Márcio e Rosana. E a Rosana também, a minha esposa também. Nós começamos o grupo lá na casa da Débora. Nós 5 começamos a trabalhar aquele grupo. 7 meses depois, a gente multiplicou o nosso grupo. Foi a primeira multiplicação da igreja. Primeiro grupo que multiplicou. Quando multiplicou o nosso grupo, o dia da multiplicação parecia um enterro. Todo mundo do grupo estava triste. Todo mundo chateado com o grupo. Porque a gente ia perder a comunhão. Porque eu, Márcio e Rosana íamos sair do grupo que tinha ficado lá. E aquelas pessoas lá estavam tristes porque não iam ver mais a gente, porque não iam encontrar mais com a gente. Estavam profundamente chateadas porque o grupo tinha se multiplicado. Gastei 2 encontros explicando que aquilo era uma alegria, não era uma tristeza, que aquilo era bom, que a gente estava agora com 2 grupos, abrindo 2 portas para pregar o Evangelho, que podíamos alcançar mais pessoas assim. O sentimento, o pior sentimento que um líder pode abrigar no seu coração e o grupo pode abrigar é que crescer é ruim. E isso é fácil de acontecer. Ou seja, é o que nós chamamos de fechar o grupo. A intimidade é nossa, é meu amigo, e a gente não vai abrir isso aqui. A gente tem que criar no grupo esse sentimento, e isso quem faz é o líder que tem que imprimir no grupo isso, esse sentimento de sonhar em crescer, de se tornar um grupo saudável para crescer e, assim, consequentemente, se multiplicar. Então, sonhe com isso. Desde o primeiro dia do grupo, o líder tem que levar todo o grupo a esse sonho, todo o grupo a sonhar em ser saudável, consequentemente, através dessa saúde, haver o crescimento e, consequentemente, através do crescimento, haver a multiplicação. Esse é o alvo, esse é o sonho de cada um, de cada grupo pequeno que você tem que alimentar. E é você que é responsável por isso. Você tem que sonhar com isso. O tempo inteiro você tem que sonhar com o seu grupo crescendo. O tempo todo. Sonhar com o seu grupo, vendo as vidas ali sendo curadas, os problemas sendo tratados, as pessoas crescendo espiritualmente, para o seu grupo crescer numericamente, e assim você multiplicar seu grupo, ok? Sonhe com isso. Por que sonhar é importante? Por que é importante a gente sonhar, né? A gente vai ver aí. Porque, gente, algumas coisas precisam de acontecer no nosso grupo, e isso vai acontecer se houver um sonho que motiva esse grupo. Se eu estiver motivado por esse sonho, e se algumas coisas nesse grupo acontecerem para motivar as pessoas. Por que sonhar é importante? Porque aumenta o potencial do grupo. O grupo começa a ter um potencial de alcance maior das pessoas, de se desenvolver com mais agilidade, ajuda as pessoas a cumprirem seu propósito, porque estão sonhando, ou seja, é um estímulo, é um ânimo às pessoas, ajuda a gente a manter o foco, a gente não se perde, a gente está sonhando. Qual é o sonho do nosso grupo? É ser saudável, crescer e se multiplicar. Então, as nossas ações estão canalizadas para isso aí, para esse foco. A gente não está fazendo as coisas com outro propósito. Por isso que isso tem que ser muito claro para o grupo. O líder tem que tornar para todos os membros do grupo esse sonho uma realidade, algo palpável, algo que todo mundo saiba qual é o sonho desse grupo. Para que a gente se encontra? A gente se encontra para cumprir o propósito de Deus de alcançar esse mundo para Cristo. Então, a gente quer que as vidas do grupo, esse grupo seja um grupo saudável, que esse grupo cresça e que esse grupo se multiplique. Então, a gente foca tudo nisso. As nossas ações estão focadas nisso. A gente não está se encontrando para bater papo, a gente não está se encontrando para outras atividades, a gente não está se encontrando com outros pensamentos, está todo mundo focado. Se esse sonho for um sonho
claro, nítido para todo mundo, e todo mundo empenhado e focado no mesmo sonho, ok? Isso aumenta também o valor do grupo, né? Isso faz com que o grupo seja valorizado, porque nós estamos trabalhando juntos, focados no mesmo sonho. Isso motiva os líderes a continuar persistindo e, principalmente, gente, isso prenuncia um futuro positivo. O que é isso? Prenunciar um futuro positivo. É a gente saber que o futuro daquele grupo é algo bom, que é a multiplicação dele. É a gente saber que o futuro daquele grupo é algo bom, a gente está abrindo mais uma porta, abrindo mais uma casa, expandindo mais o potencial de alcançar esse mundo para Cristo. Então, a gente precisa de alimentar esse sonho no grupo. Isso, eu só vou fazer isso de que forma? Quando que um líder alimenta no grupo o desejo desse grupo ser saudável, de crescer e de se multiplicar?